São bactérias muito mais difíceis de você conseguir ter no sangue. Elas exigem condições muito mais específicas para viver do que as bactérias aeróbicas. Então é muito difícil você conseguir controlar nitrato em quadro de jugo, principalmente, só com filtragem biológica. Aí você tem opções de plantas. Plantas retiram uma quantidade muito grande de nitrato da água. Funciona muito bem, os filtros verdes, né, funcionam muito bem, desde que sejam feitos com a quantidade deles seja adequada. Então tem que ser dimensionado de forma adequada para funcionar. Pode ir, mais um aí. Mais um aí. Aí. Então, nitrato, né? A forma mais fácil de você lidar com nitrato acaba sendo PPA. Porque em boa parte dos casos ele é difícil de você controlar. Tem casos que você consegue tomar uma quantidade mais dimensionada de fauna, de filtragem, dá para trabalhar com nitrato mais baixo. Em aquários mais lotados, o meu por exemplo, é completamente inviável. Aí, solução, TPA. Tem resina que tira nitrato? Tem. Tem uma resina da British Wells que tira nitrato. Ela é específica para nitrato. Ela funciona como se fosse um purigem, só que é só retira nitrato. E ela é regenerada com água com sal. Então é bem fácil de trabalhar, só que ela não é vendida no Brasil. Infelizmente a empresa que traz a British Wells para o Brasil trouxe as coisas mais inúteis da marca e as coisas mais legais os caras não trazem. Vou falar sobre tipos de filtragem, né? Mais um. Filtragem mecânica primeiro. Mais um. Que são tipos aí de elementos filtrantes. Tá? Você pode usar o bom e velho Perlon, que é a opção mais barata, mais fácil de trabalhar. As novas esponjas aí que você tem, que são ecologicamente corretas, porque você consegue lavar mais facilmente essas esponjas e reutiliza elas por um tempo muito maior. Shark Bag, muito legal para aquário marinho, que tem uma quantidade mais baixa de matéria de suspensão na água. Para jumbos, dá para usar, mas você tem que trocar isso aí a cada meia hora, né? Então acaba não sendo prático, mas pode ser usado também. E ali em cima é mais para lagos. Tá? Lagos tem uma quantidade mais grosseira de sujeira, aí essas escovinhas aí funcionam bem para reter essas partículas maiores aí de sujeira. Pode dar mais um. Opa, volta. Ok, cortou demais. Bom, aqui tinha uma ilustração, tá pessoal? Isso aqui é um perlon sujo e um perlon limpo do lado, né? Por que é importante você trocar o perlon de tempos em tempos? Quando o perlon fica sujo assim durante muito tempo no aquário, o que acontece com essa sujeira? Vão criar bactérias ali, né? Claro. Essas bactérias vão começar a consumir essa sujeira e ela vai cair no ciclo do nitrogênio. Ou seja, vão pegar a sujeira, transformar em amônia e aí nitrito e nitrato no final. Lembra que eu falei do nitrato? Que é acumulativo, que é difícil de trabalhar? Quando você troca o perlon, você pega toda essa sujeira que tem aí e tira do seu aquário. Então, ao invés dessa sujeira virar amônia e virar nitrato no final, ela simplesmente é eliminada, você tira isso aí do seu sistema. Por isso é que fazer a limpeza da filtragem mecânica é tão importante e tem uma influência tão grande na filtragem. Você consegue exportar a sujeira antes que ela entre no ciclo do nitrogênio. Eu acabei de dizer, manda mais um aí. Filtragem biológica, né? Ciclo do nitrogênio de novo, como eu já falei para vocês. Mais um. Mídias biológicas. Hoje a gente tem uma enormidade de mídias aí disponíveis no mercado. Então você tem as mídias de vidro sinterizado, né, Seporac, Zista, Miracle Baby, Oceantec. Tem as mídias plásticas, né, Biobol, que é um sistema mais antigo, mas ainda pode ser usado desde que da forma correta. O K1, que é mídia de cama fluidizada. E as mídias naturais, né? Você tem tanto a lava como também a Matrix. A Matrix é uma mídia natural também, é pedra pômix, se não estou enganado. E
E aí, qual é a melhor mídia, né? Vê se vai rodar esse videozinho aí. Clica em cima dele. Não vai rodar. Isso aqui é um teste, né, pessoal, de porosidade que é muito feito para avaliar a mídia. Então, basicamente, todo mundo já viu esse testezinho, você vai empilhando os anéisinhos de cerâmica e coloca algum líquido embaixo, no teste de pH, ele vai puxando para cima isso daí. Isso prova a porosidade da mídia. Então, a mídia que consegue puxar por mais anéis é uma mídia que tem uma grande porosidade e essa porosidade é intercomunicada. Porque por capilaridade ela puxa a água para cima. Você consegue ver que os poros realmente têm comunicação uns com os outros. Mas porosidade nem sempre é tudo, tá? Aqui é um caso bem interessante, né? Vamos pegar o K1, tá? O K1 é plástico, ele não é poroso de forma alguma. A bactéria cria dentro dele, principalmente. Então, isso aqui é um biofilme de bactéria bem formado com K1 bem antigo. Não é poroso, mas tem uma efetividade muito grande. É muito eficiente o K1 como mídia biológica. Extremamente eficiente. Aí o pessoal, mídias alternativas, né? Vela de filtro. Cerâmica altamente porosa. É uma boa mídia então para aquário? Não. Por quê? O poro da cerâmica é extremamente pequeno. Não é apropriado para colonização de bactéria. Então você vai ter bactéria na vela do lado de fora. O interior dela é um deserto, que não tem condições favoráveis para desenvolvimento de bactéria dentro das velas de filtro. Então é muito poroso, mas não presta como mídia. Não é nem um pouco poroso, é uma mídia excelente. Aqui, algumas coisas interessantes, tá? Antes dos anos 90, o Brasil era um país fechado para importações. Então você não conseguia importar quase nada, existia uma cota de importação e era só aquilo que você podia trazer. Então entrava pouquíssima coisa de fora aqui, quando chegava e acabava, só comprava muito rápido. E aí lá fora, em 84, foi desenvolvido o filtro dry wet. O filtro dry wet se utilizava anéis de cerâmica, mesmo, isso aqui é cerâmica de verdade, e bioballs, tá? Hoje nós chamamos toda a mídia de cerâmica, é por conta dessa mídia aqui de 84, que era de cerâmica de verdade, o nome ficou. Como a gente não tinha isso disponível aqui no Brasil, o brasileiro deu um jeito. Então você utilizava bob de cabelo como bioball. Funciona bem? Tão bem quanto, tá? Tão eficiente quanto, por incrível que pareça. E começou a ser utilizado caco de telha e argila expandida como cerâmica. Se você perguntar comparação entre essa cerâmica de 84, caco de telha e argila, tão bom quanto, tá? Você consegue montar uma filtragem tão boa quanto usando esse tipo de mídia alternativa, quanto aquela mídia que era importada e muito cara. Só que a coisa foi dando uma evoluída, né? E hoje, o vidro sinterizado é dezenas de vezes mais eficiente do que isso daqui. Tá? Mais uma. Filtros verdes, né? A famosa batata doce. Filtros verdes, pessoal, funcionam. Tá? Realmente, você consegue manter aquários grandes utilizando planta. Você consegue, inclusive, montar aquários gigantescos só com filtro de plantas. Problema, a área que você precisa. Tá? Achar que você vai colocar uma batatinha no teu aquário e isso vai fazer a diferença na tua filtragem é ilusão, não vai. Tá? A companhia, o pessoal trabalha com caixas de 1000 litros d'água, cheio de tambari e 6 metros quadrados de canteiro de planta para conseguir dar conta da filtragem. Agora acho que é esse lugar aí. Mas olha só, isso aqui é um filtro de um aquário. O que tem aqui basicamente? Isso aqui são bioreatores. O que tem aqui dentro? K1. E aqui você tem a complementação. Se não for mal, isso aqui é tanque de anaerobiose. Então olha só, se fosse tão eficiente filtros verdes assim, o pessoal de aquários públicos usaria isso daí e não bioreatores. Tá? Inclusive ia ser muito mais chamativo, né? Nosso aquário é autossustentável, com plantinhas na filtragem. E não há, em questão de eficiência, ela está muito abaixo dos sistemas que a gente tem aí hoje de filtragem.
tem era uma animação, né? Mas basicamente, tá? A questão da tecnologia. Se você quer uma coisa, eu quero um telefone top, o melhor que tem, com sistemas mais avançados, com câmeras maravilhosas, você pode ter, né? Você pode comprar um iPhone, mas eu não tenho tudo isso para gastar. Você pode gastar menos, ter um celular muito bom, com muitos recursos, mais barato. Eu quero só um telefone que faça chamadas. Você pode gastar menos ainda, né? E ter um trequinho desse aí, pagando quase nada. Só que você não pode exigir que isso aqui faça a mesma coisa que isso aqui. Funcionam? Funcionam. Os dois são telefones. Fazem chamadas, né? Não tira foto, mas fazem chamadas. Basicamente são telefones. Mas os recursos que cada um deles tem são muito diferentes. A mesma coisa vale para o aquarismo. Você consegue tocar um aquário só com mídia alternativa? Consegue. Mas ela tem todas as restrições que são inerentes dela. Então não dá para você colocar a mesma quantidade de mídia alternativa que iria caber de uma mídia, um Ciclorax da vida, por exemplo. Vai precisar de muito mais espaço. Quantidade, né? Quanto de mídia que eu coloco? As pessoas sempre falam, colocar demais não é legal, colocar de menos. Pense no seguinte, tá? Imagine que o nosso filtro é uma casa. Imagina que você tem uma necessidade muito grande de espaço para bactérias, tá? E um espaço pequeno para ficarem. Não vai dar certo. E se for o inverso? Se eu tiver muito espaço e pouca gente para colonizar, a pior coisa que pode acontecer? É ficar espaço para água. O nosso filtro é a mesma coisa. É melhor você ter mídia sobrando do que mídia faltando. Tá? Porque mídia sobrando, na pior das hipóteses, você vai ter uma mídia lá que não vai estar colonizada. Amanhã, colocou mais um peixe, teu peixe cresceu, vai precisar de mais bactérias. A mídia já está lá, prontinha para ser colonizada, você não vai ter tanto problema assim. Tá? Filtragem química. Basicamente a gente tem o natural, que é o carvão ativado, e a filtragem artificial, que são as resinas. Tá? Dá para você ter um aquário sem isso aqui? Tá, é possível. Tá? O que isso aí vai fazer para você? Vai tirar, em alguns casos, cor. Então tem muito tronco, tem muita matéria orgânica, a água tende a puxar mais para o amarelado. Você consegue tirar essa cor da água usando isso daí. Eu coloco muito filé na minha água, tem um cheiro muito forte na minha água. O carvão ativado vai tirar esse cheiro ruim da água. Mas você consegue dimensionar uma filtragem para ter um aquário com uma água boa, sem ter necessidade disso daí também. Tipos de filtro, né? Mais um. Que é a evolução, né? Mais um. Opa, pulou um aí. Volta uma vez. Tava na animação, não vai sair. Basicamente, pessoal, primeiro a gente teve a evolução dos filtros pouco a pouco, tá? Esse filtro aqui foi o primeiro filtro feito para aquário lá para 1900, mais ou menos. Basicamente um compressorzinho de ar, filtragem mecânica. Usa-se até hoje isso aqui ainda, tá? A evolução dele, 1950, filtro de placa de fundo, placa inteira. Quando eu comecei no aquarismo, era isso que eles usavam no Brasil ainda. Você tinha números de placa, então era de 1 a 6, que era o tamanho dos aquários que você tinha. Então você comprava o aquário número tal, a placa de número tal. Se fosse um aquário feito sob medida, você ia ter um buraco aí que ia ficar sem filtragem, porque as placas eram do tamanho padrão. Aqui já melhorou, né? Modular. Então agora você pode ter aquário do tamanho que você quiser, que o teu filtro vai se adequar a esse tamanho. Isso aqui foi... Isso aqui foi a grande evolução do aquarismo, tá? Esse aqui é o filtro Dry Wet, que surgiu em 84, que eu falei para vocês. Basicamente, o que ele faz? Essa parte aqui fica fora d'água, então a água cai aqui para o gotejamento,
O ar tem muito mais oxigênio do que a água, então você consegue fornecer muito mais oxigênio para as bactérias, elas se reproduzem em quantidade muito maior, é muito mais eficiente para retirar amônia do líquido. Tá? E aqui a parte submersa, que ajuda na parte do nitrato, principalmente. Então isso aqui foi uma grande evolução para o aquarismo. O filtro de fundo, ele é muito limitado com relação à eficiência dele. Se você tiver um grande predador, por exemplo, um peixe que produz uma quantidade muito grande de matéria orgânica, o filtro de fundo não funciona bem. Tanto que naquela época, existiam aguanãs em aquário até. Só que a vida delas era extremamente curta. Porque chegava uma hora que tinha tanta amônia naquele aquário que o peixe se intoxicava e morria. Então a EOET começou a permitir que você tivesse qualquer tipo de peixe por tempo indeterminado, ou seja, a vida inteira natural desse peixe. E aqui, né, a evolução final, que é o SAMP. Tá? Eu acho o SAMP o melhor tipo de filtragem que a gente tem, em especial para juros, é o tipo mais eficiente, porque você consegue agregar um monte de coisa no teu SAMP. Você retira do display principal fios, cabos que ficam feios aí no display, coloca tudo aqui dentro, tá? Então você tem a filtragem mecânica aqui dentro, Shark Bag, Perlon, Biobol. Biobol funciona? Funciona. Por gotejamento. Biobol não pode ficar embaixo d'água. Ele perde completamente a eficiência dele. Ele é funcional por gotejamento. Mídia. Aqui tem, no mesmo lugar, um filtro de areia, que é um filtro que hoje praticamente não se usa mais, mas é um filtro eficiente também para amônia, principalmente, em nitrito. Aqui tem um filtrinho UV. Então tudo num único lugar ali bonitinho. E termostato. Tá? Muito importante termostatos para juntos ficarem no SAMP e não no display principal. Porque o peixe se queima com muita facilidade no termostato no display. Tá? O peixe não tem a sensibilidade para dor gerada por queimadura. Porque embaixo d'água não tem fogo. O peixe não se sentir dor por queimadura. Então o peixe está sentindo que está quente, ele vai ficar mais próximo de onde está mais aquecido, porque para ele o calor é melhor. E aí encosta e fica torrando ali, até virar uma muqueca. Ele não sente que está se queimando. Então o ideal é que fique no sangue do termostato. E tipos de filtros, né? Filtros internos, hoje a gente tem modelos bem eficientes aí de filtros internos que permitem uma filtragem muito eficiente num equipamento compacto. Os hang-ons, né, que são filtros externos, tem uma vantagem muito grande, que é a facilidade de manutenção dele. Então é um filtro muito indicado para quem está começando no aquarismo, não tem ainda muita experiência, porque é um filtro que trabalha com refil. Basicamente, você tem ele ali, uma vez por mês, você tira o refil, joga fora, coloca outro no lugar e está feita a manutenção. Tá? Para quem não tem muita experiência, é legal ter um filtrinho desse, você vai pegando o jeito e aí você vai evoluindo para uma filtragem mais complexa. Os canisters, né? O canister é um filtro que foi criado acho que em 70, se não estou enganado. Tá? Então é um filtro já antigo e extremamente eficiente, ótimo para quem tem aquários em quarto, por exemplo, né, que as pessoas às vezes nem sempre gostam do barulho de água caindo, e o canister trabalha aí com um silêncio absoluto. A manutenção dele é mais demorada, tá? O canister foi feito para ficar fechado durante muito tempo. O ideal de um canister é que você só abra a cada 3, 4 meses, ele fica fechado durante muito tempo. Para jumbos, dá para ter canister? Dá para ter, só que você vai precisar de uma quantidade maior de canisters, você vai ter que fazer uma manutenção mais frequente, semanal provavelmente. E o que acontece? Ele tem um sistema de vedação, que vai sofrer desgaste. Quanto mais você abrir e fechar para manutenção, mais rápido vai ser esse desgaste. Então o ideal é tenha sempre material de reposição guardado. Porque se teu canister vazar e ter problema de vedação, o teu aquário esvazia. A tua casa alaga, né? Então, nem todo mundo gosta de casa alagada, né, por causa de canister. E é realmente um negócio complicado. Tenha sempre material de reposição se você tiver um canister em casa. Normalmente ele dá vazamento de madrugada, tá? Aí se vocês não acharem a loja aberta, a minha fica aberta de madrugada. Exatamente. 24 horas. Está de uma loja 24 horas,
Cortou? Opa, tá. Beleza. E SAMP, né? Por que eu falo que o SAMP é o melhor sistema de filtragem? O SAMP, ele é feito de acordo com cada aquário, então ele é praticamente personalizado. Cada aquário, dependendo da sua necessidade, vai ter um tipo de SAMP diferente. E aí você tem SAMPs, por exemplo, que funcionam só com cama fluidizada. Só K1 dá para tocar um SAMP perfeitamente. Eu toco o meu aquário dos poraquês lá, acho que há 2 anos, um ano e meio, enfim. Há mais de um ano, só com K1. Amônia zerada, nitrito zerado. Desvantagem do K1, nitrato. K1 para nitrato não funciona absolutamente nada. Então meu nitrato é muito alto, as TPAs semanais aí são muito importantes. Mas para amônia e nitrito é extremamente eficiente. E aqui tem um SAMP misto. Tá? Olha só, a água entra aqui, filtragem mecânica. Olha o tamanho da filtragem mecânica desse SAMP. Tá? Mais grosso, vai afinando até ser bem fininho aqui para não passar praticamente nada de matéria aí em suspensão. Material alcalinizante, né, coral quebrado, para manter o pH sempre estável. K1, isso aqui é uma câmara de anaerobiose, basicamente. Tá? Ciporax normal, Matrix para a câmara de anaerobiose. A água desce por aqui e já cai na bomba. Essa área aqui fica quase que sem oxigênio. Com isso aí você tem a proliferação das bactérias que consomem o nitrato. Então, um sistema só, completo, com tudo que você precisa aí para tocar os seus peixinhos. Essa é a vantagem do canister, do SAMP. Ah, meu aquário é maior, vou colocar mais peixe. Faz um SAMP maior, mais parrudo, com uma capacidade maior de mídia. Ah, eu vou colocar pouco peixe no meu aquário. Você consegue fazer um SAMP menorzinho, ou então fazer um SAMP maior e deixar uma engorda também no teu SAMP. Dimensionamento, né? O que eu recomendo aí para juntos? 30% do volume do aquário, mídia 5%, bomba de recalque 5 vezes o volume do aquário aí aproximadamente, tá? Na prática, um aquário de 1000 litros, tá? Um SAMP de uns 300 litros, 15 litros de mídia, bomba de recalque de 5.000 litros hora. Ah, mas eu queria fazer um SAMP de 500 litros. Faça. Se você puder fazer maior, faça o maior SAMP que você conseguir, tá? Porque o SAMP, além de ter a filtragem, ele tem outra coisa importante, o volume d'água. Quando você tem um SAMP maior, você está agregando o volume d'água ao teu sistema. Então você não vai ter 500 litros do aquário, você vai ter 500 litros mais o volume d'água do SAMP. Isso daí para juntos, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de compostos nitrogenados na água, faz uma diferença muito grande aí para a vida dos seus peixes. Outra coisa, tá? Quantidade de mídia. Isso aqui é inicial. Eu já vi muita gente que monta um aquário lá com os peixinhos desse tamanho, coloca uma quantidade de mídia, amônia zerada, tudo zerado. Maravilha, nunca mais vou mexer no meu SAMP. Aí os peixes viram uns cavalos desse tamanho e o cara acha que o SAMP dele está perfeito. Não, tá? Você tem que sempre estar revisando o teu SAMP. Ah não, ó, não está mais tão legal. Dá um upgrade nele e faz alguma coisa para melhorar o teu SAMP. Então isso aqui é uma coisa que é dinâmica. Tá? O SAMP está sempre em evolução, a tua filtragem tem que estar sempre sendo revisada para você corrigir alguma coisa aí que já não está mais funcionando bem. Aqui é o caso, né, que eu falei para vocês lá do peixinho pequenininho, bonitinho, né? Coisa mais bonitinha de pirarara. É uma gracinha esse peixinho, né? São Paulo é legal que tem a época das pirararas, começa agora. Aí você vai lá, pirarara a R$100 o filhotinho, desse tamanho. Aí todo mundo compra pirarara, todo mundo compra. Daqui a um mês, elas estão assim, já cai para R$50. 2 meses depois, estão assim, já está R$20. 3 meses depois, está o pessoal doando pirarara. 4 meses depois, está o pessoal pagando para você ir lá retirar a catarina do peixe do aquário e tudo. É um peixe muito legal. É meu peixe favorito, tá? Se você perguntar assim, Dani, te dá um aquário para você criar o peixe que você quiser. Eu quero montar um tanque para ter umas 6 pirararas, pelo menos, no meu aquário. Eu acho um peixe realmente maravilhoso. Né? Essa é a minha primeira. Né?
Essa pirarara, quando eu comprei, eu tinha peixes, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não teria pirarara no meu aquário. Eu tive uma pirarara há 20 anos atrás, mais ou menos, que primeiro que apareceu num lugar pirarara. Meu Deus, eu tenho que ter esse peixe. Fui lá, comprei, coloquei no meu aquário, que era grande para época, tinha 200 litros. E aí, pequenininha, né, bonitinha, comendo lá, eu tinha 25 peixes nesse aquário. Um ano depois, eu só tinha ela. Ela foi crescendo, e aí meu irmão tinha casa na praia, então todo fim de semana a gente ia pra praia. E os peixes ficavam 2 dias sem comer nada, né? Quando eu voltava, tinha alguém faltando no meu aquário. Por fim, ficou ela em um pintado que era do tamanho dela. Ela comeu um pintado numa viagem que eu fiz. Aí eu passei ela para um aquário um pouco maior, e essa pirarara foi uma coisa fantástica. Ela morreu, ela tinha acho que uns 80, 90 centímetros mais ou menos. Morreu porque o aquário era pequeno, né? 500 litros com uma pirarara, não dá para manter durante muito tempo. Mas ela era atração turística. E as pessoas levavam coisas na casa para ver ela comendo. Ela comia hamster, comia rato, era um negócio maravilhoso esse bichinho. Viveu quantos anos? Viveu 3 anos. Só 3 anos. Só. Eu acho pouco. Sim. Ela no aquário de 500 litros, ela não virava mais. Então ela parava, dobrava, passava a cabeça e endireitava depois o corpo. Então é uma judiação fazer isso com um bicho desse. Tá? Não é para aquários pequenos. Eu falo que pirarara é um peixe para lago ou para aquários aí com pelo menos 2.000 litros. Tá? Para começar a falar de pirarara, 2.000 litros. Menos que isso, não é viável. Então é um bicho realmente muito complicado. Né? Depois que essa minha morreu, eu falei, não vou mais ter pirarara porque no meu aquário não cabe. E eu montei uma fauna de médio porte, que se eu colocasse uma pirarara ia comer meus peixes tudo. Não podia ter, até que eu tive uma coisa no aquário que até hoje eu não sei exatamente o que foi, que aparentemente foi uma intoxicação, que eu não sei qual a origem, e eu perdi alguns peixes no meu aquário. Foi inclusive em março, né, há 4 anos atrás, eu perdi acho que uns 15 peixes mais ou menos. Só que segundo o Murphy, né, eu perdi os 15 peixes que eu mais gostava naquele aquário. E aí minha fauna foi toda desfeita, os peixes começaram a brigar, eu tive que tirar um monte de peixe do aquário. Eu fui numa loja próxima lá de casa, na cidade vizinha. Aí eu olhei assim no cantinho, tinha uma pirararazinha lá, pequenininha. Não é bonitinha a pirarara, né? Ela tá aqui já há 6 meses, começou a ração, o bicho não tá crescendo, ninguém quis comprar. Tadinha, né? Ninguém quis comprar, não tá crescendo, eu vou levar pra casa. Coloquei no aquário, aí 4 meses depois, ela estava 3 vezes maior já, e hoje é esse cavalo que deve estar aí com uns 80 para 90 centímetros mais ou menos. Né? Então, um pequeno cavalo. E pirarara, se você for analisar uma pirarara, ela é 1/3 cabeça, tá? Metade da cabeça dela é boca e 1/3 barriga. E ela tem uma necessidade muito grande de manter essa barriga sempre cheinha. Quando você não mantém ela cheinha, tá, por que eu falo que pirarara não é um peixe para ter aquário, né? Fica um pouco grande. E aqui, né, quando você não mantém a barriga dela cheinha, ela preenche a barriguinha com os coleguinhas de aquário. Aqui, olha só, uma caixara, uma cabecinha. Tá? Falta de cálcio. Mais um. Era um aru. Mais um. Porra! Então, Quer pôr uma pirarara com isso? não tem limite para uma pirarara, tá? É uma coisa assim, realmente muito complicada de você manter em aquário esse bichinho. Então, o que é importante, pessoal, de filtragem, que vocês terem assim, uma coisa religiosa, tá? Alguns testes são importantes. Amônia. Quando você já está com o aquário estabilizado, zerou a amônia, você não precisa fazer com tanta frequência assim, porque a amônia geralmente vai estar zerada. O que é importante para você saber a saúde do teu filtro, como é que está? Nitrito. Tá? Primeira coisa que vai subir num aquário quando a filtragem já não está mais dando conta é nitrito. Então fez um teste, opa, tem um pouquinho, está baixinho meu nitrito ainda. Tá, semana seguinte, está baixinho ainda, tudo bem. Semana seguinte, subiu, já acendeu a luzinha amarela, que tua filtragem já não está mais dando conta da tua água. Primeiro sobe o nitrito, o próximo passo, subir a amônia. Começou a subir a amônia,
aí fica crônico o problema. Então assim que você vê que o nitrito está começando a subir, já coloca mais mídia. Ah, meu filtro não cabe mais mídia. Aí você tem duas opções, um filtro maior ou reduzir fauna. Tá? Que o teu sistema já não está mais dando conta e aí está prestes a entrar em colapso. A gente aumenta a fauna. Eu sou suspeito para falar. Hoje não tem mais esse problema. Coloca uma pirarara no seu aquário, você também não vai ter. Hoje, nada mais que eu coloco no aquário dá certo quase, né? Eu coloquei... Você sabe que eu já pensei nisso. O meu projeto do aquário dos poraquês era para ser o meu quarto, ia quebrar a parede, escavar para lá, e ia fazer um tanque de 7.000 litros no meu quarto. Né? Só que aí foi quando a Dilma subiu a energia elétrica. Aí eu falei, não, aí eu desisti porque senão eu ia ter que arrumar outro emprego para pagar a conta de luz. Pois é, sempre funciona as nossas vontades, infelizmente. E lá em São Paulo, o nosso inverno lá é bem rigoroso. E aí, infelizmente, não dá conta de aquecer, não. Grandes volumes d'água lá em São Paulo são um problema. Eu estou com um projeto na casa nova, o meu aquário, o meu tanque vai ter mais ou menos 6.000 litros. E eu estou estudando aquecimento solar, um monte de coisa para conseguir dar conta disso daí. Né? Mas de pirararas, a minha, por exemplo, eu peguei tem 6 meses. Eu peguei um robalo de água doce, já comendo ração de água doce, lindo, desse tamanho. Eu consegui manter ele 3 dias no meu aquário. Uma bela manhã, acordei e olhei assim para o aquário. Cadê? Não mais. Então, cascudos eu não consigo manter no meu aquário porque a minha raia come. Eu tinha um panaque no aquário de 1 palmo. O panaque simplesmente evaporou do meu aquário. Eu não achei nada dele. Eu sei que alguém comeu. Mas quem foi, não sei. E peixes de menos de 1 palmo não entram no meu aquário. Se tiver 1 palmo, aí eu dependo do bom humor da minha pirarara. Os Oscars entraram pequenos no meu aquário principal, cresceram lá, ela não mexeu com eles. Eu coloquei uma tilápia de uns 27 centímetros esses dias, ela comeu a tilápia. Então realmente E é legal que não depende da fome exatamente. Quando eu coloco peixe, eu alimento bastante os meus peixes, todo mundo parou de comer, eu jogo mais umas 4 sardinhas no aquário e apago a luz. De manhã, nesse dia que eu coloquei a tilápia, eu amanheci, olhei, tinha uma sardinha no fundo ainda. Eu falei, beleza, né? Cadê a tilápia? Aí tá a pirarara meio de lado, assim. Então é muito complicado. E outra coisa muito importante, por exemplo, de filtragem, é isso aqui, tá? pH. pH eu falo que é o assassino silencioso dos aquários, tá? Muitos peixes morrem ainda por causa de pH. Tanto pelo fato de alguns testes darem falsos resultados, então eu sempre cito, né, o teste mais comum que a gente tem é da álcool. O teste mais acessível, tem em qualquer lugar, todo mundo usa. Só que o teste da álcool, ele só marca até 6.2. Se teu pH tiver 5, tiver 4, você vai fazer o teste, vai dar 6.2. E muita gente vai medir, dá 6.2. Meu pH é estável há 3 anos. Não, teu pH está igual o suco de limão já, está em 4. E isso aí começa a dar problema, de repente o peixe começa a ter sintomas esquisitos, né? Olho opaco, começa a decompor barbatana, isso é acidose. E aí a pessoa olha e acha que não, é bactéria, aí taca sal, taca diabo no aquário, e aí a pessoa mata o peixe mais rápido. Tá? Eu sempre falo, sal não é remédio. Se sal fosse remédio, pedia na farmácia. Tá? Ajuda para algumas coisas? Sim, o sal bem utilizado é uma ferramenta interessante. Só que não achem que o sal é milagroso, que vai resolver qualquer problema, que não vai ter problema, tá? Que vai é mágico. Tá? Até tem eu vi um caso interessante de íctio. O cara teve íctio no aquário, aí ele subiu a temperatura para 30 graus, colocou álcool no íctio e sal grosso. E aí curou o íctio, meu Deus. O que curou o íctio? Sal grosso. Sal grosso, claro. O sal foi fundamental. Tem uma história que eu sempre conto, que é legal, que eu estava em casa, mexendo nos bichos, aí foi um rapazinho com um carrinho de mão que ele vendia fruta, de porta em porta. Comecei a conversar com ele, ele era de Milagres, na Bahia. Eu, rapaz, conheço tua cidade, né? Já fui até Milagres fazer coleta de caranguejeira. Aí ele, vejo Maria, rapaz, esse bicho é muito perigoso. Não, caranguejeira não faz nada, é picado de uma abelha. Não, rapaz, meu pai foi picado por uma caranguejeira lá em Milagres, ficou 3 dias de cama obrando sangue. Só não morreu, que assim que ele foi picado, ele tomou meio copo de querosene.
Moral da história: caranguejeira é muito venenosa e querosene é um santo remédio. É o caso do sal, tá? Muitas vezes a pessoa faz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas outras coisas conspiraram e deu certo e a pessoa acha que foi aquilo que ele fez. O sal é exatamente esse caso, tá? A acidose, por exemplo, o pessoal mete sal grosso na água e faz TPA. A TPA sobe o pH, acaba a acidose. O que curou o peixe? O sal. Tá? Além da questão do peixe ficar ruim, o problema de bactérias. Bactéria não se desenvolve em pH muito baixo. Abaixo de 6, você não tem bactéria nenhuma no teu filtro. A amônia não é tóxica. Não, ela vira amônia. Então, se você pegar um aquário com pH muito baixo, de chumbo, você faz um teste de amônia, fica preto, não fica nem verde. Tá? A amônia está assim na estratosfera. E os peixes estão bem, estão comendo, estão normais. Por quê? A amônia não está tóxica ainda. Só que chega um ponto em que ela fica tóxica também. E aí você começa a ter as mortes do nada. O peixe está bem? Não, ele não está bem, ele está sofrendo já, mas ele não demonstra. E aí, de repente, o peixe entra em falência múltipla de órgãos e apaga, morre. Tá? Então, o pH muito baixo, então a pessoa pergunta assim, então não preciso ter filtro no aquário, é só manter meu pH em 5,5, que eu não preciso ter filtro para os peixes vão viver bem. Não. Você vai conseguir manter os peixes por algum tempo. Tá? Vai chegar uma hora em que isso vai matar seus peixes também. Então, o que é o ideal? Você controlar esse pH, manter aí entre 6,6 a 7,2. Tá? 6,8, por exemplo, a 7, você consegue manter quase qualquer peixe do mundo no seu aquário. Tirando o ciclídeo africano, que alguns são mais delicados em relação ao pH, peixe asiático você consegue manter, peixes de rio de africanos você consegue manter em 6,8 tranquilamente. Tá? Então 6,8 a 7 é o pH que eu considero ideal para se ter juntos, para você não ter dores de cabeça com relação a isso. Tá? Bactéria funciona melhor em pH alcalino, mas se manter entre 6,6 e 7, você vai ter uma boa colônia de bactérias. Se tiver um pouquinho de amônia, como o pH está mais ácido, ela não vai estar tóxica, você vai manter o seu aquário para sempre aí, sem nenhuma dor de cabeça. Perguntas, pessoal? É assim, tem uma ordem correta da filtragem, mecânica, química, a ordem correta é aquela que está dando certo com o aquário. Olha assim, Perlon, dentro, fora da água, depois, antes. O Perlon tem que ser sempre primeiro. A primeira coisa que o cara tem que passar é a filtragem mecânica. Tá? Perlon dentro ou fora d'água, tanto faz. Eu fiz alguns testes em casa, para mim teve o mesmo rendimento. Tá? Se você pegar, por exemplo, o Perlon fora d'água, você tem que quebrar a força da água. O Perlon fora d'água, com a água caindo direto num jato só, passa direto. Então você prejudica a filtragem. Perlon dentro d'água, se você for fazer uma coisa com mais força, ele funciona melhor. Porque a água acaba quebrando a força, mistura melhor e a filtragem sai mais eficiente. Então o Perlon fora d'água tem que ser ou com um cano furado, ou caindo numa bandeja furada para a água gotejar no Perlon. Tá? Filtragem química, se você for colocar, por exemplo, carvão, tanto faz você colocar antes ou depois. Colocando o carvão no final, ele vai demorar mais para saturar. E o carvão vai pegando qualquer coisa. Então tem muita coisa que as bactérias vão tirar que o carvão vai pegar na frente. Purigem é mais interessante ficar no final. Tá? Porque a purigem tira basicamente nitrito e a amônia, que é a pilha de bactéria. Então é interessante que o purigem fique no final da filtragem, porque vai passar pela mídia, as bactérias vão consumir o que elas querem lá, se sobrou alguma coisa, o purigem pega. Assim ele vai demorar mais para saturar, vai demorar mais para você ter que regenerar esse purigem. Nem você falou ali na questão do Matrix, lá perto da bomba lá. Ele ajuda a recolher mais o nitrato. Sim. Né? Eu vi alguns testes feitos. Eu não sabia. Sim, eu vi alguns testes feitos lá fora. Não sei se, até hoje ninguém fez um teste de verdadeiro mesmo de eficiência de mídia biológica. Tá? Eu comecei a fazer um de porosidade e ia fazer um mesmo com critérios mais científicos, mas aí minha esposa engravidou e o espaço que ia ser do teste ficou o meu berço. Então abortei isso daí. Eu vi um teste lá fora que foi feito comparando Ciporax e Matrix, que são, eu acho que das 4 melhores mídias do mundo hoje, é Ciporax, Matrix e mais duas que a gente não tem no Brasil aqui.
Ciporax, de início, ele é mais eficiente. Então, os 6 primeiros meses de Ciporax são muito melhores do que Matrix. Depois que passa de 6 meses, a Matrix começa a subir. Um ano ela iguala com o Ciporax, depois ela passa a Ciporax. Então, Matrix a longo prazo é melhor que Ciporax. E para nitrato, Matrix é muito mais eficiente. Então, seria colocar o Matrix no final lá, que nem está naquela foto perto da bomba. Ou então você faz um compartimento com fundo cego. Tem quantidade por aí também para usar ela? Matrix não tem nada assim específico. Tá? O ideal é você colocar o quanto você puder. Filtragem anaeróbica é mais complicada. Então, se você conseguir fazer um compartimento grande com Matrix e a água passando ou lentamente ou por cima. Então, por exemplo, no SAMP você faz aquela chinquene, a água vai por cima, por baixo, vai fazendo o ciclo. Compartimento para Matrix, para a parte anaeróbica, você faz a água passando por cima dele. Então tem um compartimento fechado, cheio de Matrix aqui, a água passando por cima. Porque essa área vai estar quase que sem oxigênio nenhum. Então você vai conseguir criar as bactérias anaeróbicas. Se for fazer com filtragem de passagem normal, você pega uma bombinha de 100 litros hora e coloca aí com 50 litros de Matrix. Que a água vai ter um fluxo muito baixo. As primeiras camadas da Matrix vão criar biologia aeróbica, ela vai consumir todo o oxigênio que tem naquela água e a parte de baixo vai ser praticamente zero de oxigênio. Aí você também consegue degradação de nitrato. Bem, pessoal, obrigado aí pela paciência e pela presença, pessoal. Nós que agradecemos. Bom, galera, o Montenegro vai ficar no churrasco, tá? Vamos reorganizar aí, quem quiser pôr cadeira, mesa aqui. E eu vou começar a fazer os sorteios, vai começar a ser servido aí o tira-gosto, entradinha, uma cerveja gelada, que tá todo mundo com cara de sede aí, né? E já vai sair o sorteio aí dos premiados nos concursos que a gente teve e depois o sorteio dos prêmios. E deve rolar um bingo aí, o Rafael e o Claudinho vai estar passando as cartelas. Vou boicotar. Vou boicotar esse bingo aí. Fiquei sabendo que é um politécnico.